Olá, pessoas! No RT Comentado passado, nós iniciamos essa história falando a respeito dos passos que levaram à construção dos campos de extermínio. Hoje, nós iremos falar sobre Sobibor e Treblinka, os campos de extermínio onde atuaram os personagens principais dessa história, Franz Stangl e Gustav Wagner. Antes de começar, aquele lembrete: se puder, ajude o Vira-Casacas. Com apenas R$5 por mês você já dá uma força enorme para a gente manter o podcast no ar e remunerar as pessoas que vocês não ouvem, mas são imprescindíveis para o funcionamento do Vira. Entre em apoia.se/viracasacas ou na orelo.cc e deixe lá a sua ajuda. Agora sim, voltamos à história. Vamos para Sobibor. Sobibor era um pequeno vilarejo localizado em uma área repleta de árvores, sendo que seu nome significa em polonês Floresta das Corujas. O local selecionado para o campo ficava a oeste da estação ferroviária, ao lado da ferrovia que ligava Włodwa a Chełm. O rio Bug, fronteira entre o governo geral, a Polônia, e a Ucrânia, estava a apenas 5 quilômetros de distância, obedecendo ao propósito de se levar os judeus tão para o leste quanto fosse possível. Toda a área era pantanosa, alagada e pouco populosa e fora escolhida pelo Escritório Central de Administração da SS do distrito de Lublin. O campo inteiro deveria constituir um retângulo de 600 por 400 metros. Posteriormente, esta área foi expandida. Em março de 1942, assim que as operações de extermínio foram iniciadas em Belzec, o Obersturmführer da SS Richard Tomala iniciou os procedimentos para a construção do campo de extermínio de Sobibor. O trabalho foi realizado por trabalhadores poloneses de cidades vizinhas e por um grupo de 80 judeus de guetos próximos ao campo. Junto dos judeus, chegou à localidade um esquadrão de guardas ucranianos para impedir a fuga dos prisioneiros. A experiência de Tomala na construção de Belzec, que se revelou pequeno e pouco eficaz quanto à sua organização, fez com que ele não repetisse os mesmos erros no projeto de Sobibor. A área destinada ao campo era maior e os depósitos para os bens confiscados das vítimas e os alojamentos da SS foram construídos dentro do campo. Em Belzec, estes prédios ficavam fora, o que provou ser um inconveniente. Os planos indicavam, inclusive, a construção de uma área de pouso para aeronaves leves. Não foram previstos muitos alojamentos para os prisioneiros, uma vez que, ao contrário dos enormes campos de concentração, não era necessário muito espaço para os cerca de 600 judeus que seriam usados como mão de obra em Sobibor. Segundo o plano, o campo seria dividido em 3 partes. A primeira, chamada de Campo 1, deveria estar 200 metros a oeste da plataforma de desembarque e os alojamentos foram construídos no local. Ao norte do Campo 1, uma parte do campo foi cercada para que o local comportasse uma área para as vítimas se despirem e um barracão para que as bagagens e bens confiscados fossem selecionados. Este seria o Campo 2. Por último, o Campo 3, na parte mais afastada da plataforma, seria o local onde ficariam as câmaras de gás e 2 alojamentos para os judeus selecionados para trabalhar lá. O Campo 3 foi cercado por arame farpado, com galhos de árvores entrelaçados, para que ficasse completamente isolado do restante do campo. Em abril de 1942, porém, Tomala não havia cumprido estritamente com o cronograma estabelecido para a construção. Por este motivo, Globoknik designou o SS Obersturmführer Franz Stangl como comandante de Sobibor. Caberia a Stangl terminar a construção e iniciar a operacionalização do campo. Para tanto, Stangl ordenou que fosse trazido ao campo um segundo grupo de judeus dos guetos para trabalharem e o processo foi acelerado. As primeiras câmaras de gás foram construídas de tijolos maciços sobre uma fundação de concreto. Havia 3 câmaras de gás, cada uma formando um quadrado de 4 metros por 4.
Cada uma das câmaras tinha capacidade para cerca de 200 pessoas e possuía 2 portas, uma para a entrada das vítimas e outra para que os cadáveres fossem removidos. Do lado de fora ficava um barraco com um motor, do qual saíam canos ligados às câmaras de gás que levavam o monóxido de carbono para dentro. Após o término de outras construções no campo, foram realizados alguns testes das câmaras de gás com cerca de 250 judeus vindos de um campo de trabalho próximo a Sobibor, na presença de Stangl. Com o sucesso nos testes realizados, o campo estava pronto. Em sua primeira versão, sob o comando de Stangl, o campo diferia um pouco do planejado. As 3 divisões permaneciam, sendo que o campo construído estava disposto da seguinte forma: a área de administração, a área de recepção e a área de extermínio. A área de administração era dividida em 2 partes: o campo anterior, que incluía o portão de entrada, a rampa da ferrovia e os alojamentos para os homens da SS e os ucranianos, e o campo 1, onde todos os prisioneiros judeus dormiam em galpões e alguns deles trabalhavam em oficinas como sapateiros, alfaiates, etc. A parte do campo destinada aos militares que lá trabalhavam era decorada com girassóis e gerânios, e os alojamentos dos membros da SS possuíam nomes como a Pulga Feliz e Ninho dos Pássaros. Esta área parecia uma vila tirolesa aos olhos dos recém-chegados. A área de recepção para os judeus que chegavam a Sobibor era chamada de Campo 2. Esta parte do campo continha os galpões onde as vítimas se despiam e suas roupas e posses eram guardadas, além de uma casa que era utilizada como prédio da administração, onde eram estocados joias, ouros e diamantes. Uma cerca alta e camuflada separava o campo 2 do restante do campo. Um corredor, chamado pelos nazistas de o tubo, ou, como dispunha uma placa na sua entrada, a estrada para o céu, ligava o campo 2 à área de extermínio. Este tubo tinha 3 ou 4 metros de largura e 150 metros de comprimento, e era cercado de ambos os lados por arame farpado com galhos de pinheiro entrelaçados, impossibilitando que se enxergasse para fora ou para dentro. Por este corredor, as vítimas eram levadas para as câmaras de gás ao fim do tubo, atrás de um portão. Na metade do corredor estava a barbearia, um galpão onde os cabelos das mulheres eram cortados antes de elas adentrarem as câmaras de gás. Próximo ao tubo ficavam um estábulo, um chiqueiro e um galinheiro. A área de extermínio, chamada de Campo 3, era localizada no lado noroeste do campo e incluía as câmaras de gás, as covas coletivas, um galpão onde os prisioneiros que lá trabalhavam dormiam e um galpão para os guardas. As covas tinham 60 metros de comprimento, de 10 a 15 metros de largura e de 5 a 7 metros de profundidade. Uma pequena linha férrea construída para suportar um trem de mineiros se estendia da estação de trem até o Campo 3. As pessoas que morriam nos trens ou não eram capazes de caminhar eram levadas para lá neste trem. O Campo 3 era completamente isolado do restante do campo, sendo extremamente proibido o contato entre os demais prisioneiros com os que lá trabalhavam. Philip Bialowitz, ex-prisioneiro em Sobibor, relatou sobre esta condição da seguinte forma: os alemães primam pelo estrito segredo sobre o que ocorre no Campo 3. Absolutamente nenhum contato é permitido entre os prisioneiros do Campo 3 e os prisioneiros das outras partes, Campo 1 e Campo 2. Os alemães são tão obcecados por manter o segredo que qualquer um que se quer espiar para dentro do Campo 3 é levado para as câmaras de gás. No início das operações do campo, o segundo homem na linha de comando, abaixo de Stangl, era Hermann Mikkel, substituído poucos meses depois por Gustav Wagner. A cargo do Campo 1 estava Weiss, posteriormente substituído por Karl Frenzel, que supervisionava os prisioneiros judeus que trabalhavam no Campo 2. Kurt Bolander foi o responsável pelo Campo 3 até o outono de 1942, quando foi substituído por Erich Bauer.
A segurança do campo era de responsabilidade dos guardas ucranianos que, de posse de metralhadoras Mauser, ocupavam as torres de vigilância e ficavam do lado de fora das cercas, uma dupla a cada 200 metros, supervisionando as atividades dos prisioneiros dentro do campo. O campo de extermínio de Treblinka não diferia em muito de Sobibor. Não nos ateremos aos detalhes do campo, remetendo, quando necessário, ao que já falamos a respeito de Sobibor. Treblinka foi construído depois que Belzec e Sobibor já estavam em pleno funcionamento e foi elaborado para ser o mais aperfeiçoado de todos os campos de extermínio da Operação Reinhard. O local selecionado era uma área de floresta, a cerca de 100 quilômetros de Varsóvia, escondido das rodovias e ferrovias que corriam nas proximidades. No final de abril ou início de maio de 1942, um grupo da SS chegou à localidade e determinou o local exato em que o campo deveria ser construído. Ação que iniciou um mês mais tarde, novamente sob o comando de Richard Tomala. Treblinka formava um retângulo de 600 metros por 400, cercado por 2 cercas de arame farpado, com galhos de pinheiro entrelaçados, para impedir a visão do lado de dentro do campo. Em cada canto do campo havia uma torre de vigilância e uma torre adicional perto das câmaras de gás. O campo, da mesma forma como o de Sobibor, era dividido em 3 partes: a área de convivência com os alojamentos dos ucranianos e da SS, os prédios da administração e as oficinas, a área de recepção, onde os transportes dos judeus chegavam e ficavam os depósitos para os bens roubados, os barracos para os recém-chegados se despirem e terem seus cabelos cortados, e os armazéns onde os bens eram separados. E, por fim, a área de extermínio, completamente isolada do restante do campo por uma cerca camuflada, contendo as câmaras de gás, as covas coletivas e alojamentos. As instalações básicas de Treblinka foram terminadas em julho de 1942 e os assassinatos iniciaram no dia 23 do mesmo mês. O primeiro comandante de Treblinka foi Obersturmführer Dr. Ebel, que se revelou completamente ineficaz em operacionalizar a contento aquele que deveria ser o maior e melhor dos campos de extermínio da Operação Reinhard. O processamento dos transportes não era eficiente e as câmaras de gás apresentavam problemas frequentemente, fazendo com que cadáveres se acumulassem na área de recepção e dentro do campo. Em virtude disso, uma reestruturação do campo era necessária. Portanto, Franz Stangl, na época comandante de Sobibor, foi levado para substituir Ebel e realizar melhorias no campo. A chegada dos prisioneiros em Sobibor e Treblinka geralmente se dava através de trens, com não mais de 20 vagões, carregando entre 2.000 e 2.500 judeus. Algumas vítimas de localidades mais próximas eram transportadas em caminhões. As viagens eram demoradas e desgastantes, sendo que em diversas ocasiões os passageiros dos trens chegavam sem vida ao campo, devido ao pouco espaço existente dentro dos vagões de carga e à privação de água e comida a que eram submetidas as vítimas. Digna de nota é a diferença existente no tratamento dado aos judeus poloneses e holandeses que eram levados a Sobibor. Os judeus poloneses eram transportados em vagões de carga, espremidos em um espaço minúsculo e submetidos às condições mais degradantes, enquanto os holandeses chegavam ao campo em trens de passageiros, confortavelmente, como parte da tática de enganar tanto os judeus como os habitantes de outros países de que eles estavam sendo levados para um campo de trabalho e não para serem exterminados. Os holandeses chegavam ao campo vestindo suas melhores roupas e até mesmo ofereciam gorjetas aos judeus que recolhiam sua bagagem, completamente alheios ao destino que os esperava. No início das atividades do campo, os ucranianos e membros da SS abriam os vagões e obrigavam os judeus a desembarcar, utilizando grande violência, chicoteando e golpeando os passageiros. Posteriormente, um pequeno grupo de cerca de 50 prisioneiros fortes e saudáveis foi mantido no campo para realizar este serviço, retirando os passageiros e bagagens de dentro dos vagões.
Os passageiros velhos, doentes ou que não conseguissem se locomover pelas próprias forças eram colocados em uma carroça, sob a promessa de que seriam levados até um hospital, onde seriam tratados para posteriormente poderem trabalhar. Na realidade, eles eram transportados até a beira de uma cova e fuzilados. Os demais judeus eram divididos em 2 grupos, um composto apenas por homens e outro formado por mulheres e crianças. Divididos os grupos, um oficial da SS, geralmente Wagner em Sobibor, passava pelas filas questionando se, entre os recém-chegados, havia profissionais que poderiam ser utilizados no campo, como alfaiates, carpinteiros e mecânicos. Estes eram selecionados para trabalhar no campo, os demais seguiam rumo ao seu terrível destino. Philip Bialowitz, que foi selecionado para trabalhar no campo de Sobibor, descreveu o processo de chegada e seleção. Eu fui levado a Sobibor em um caminhão, junto com meu irmão, 2 irmãs e uma sobrinha. Um oficial alemão perguntou se havia profissionais ou negociantes entre nós. Meu irmão agarrou minha mão e me puxou para a frente com ele. Ele disse aos alemães que ele era um farmacêutico e eu era seu assistente. O oficial aprovou e disse para que ficássemos de lado, onde cerca de outros 5 profissionais estavam. Desta forma, meu irmão me salvou de ser enviado às câmaras de gás com quase todos com quem estávamos, inclusive minha sobrinha e minhas 2 irmãs. Com lágrimas nos olhos, meu irmão e eu dissemos adeus aos nossos parentes pela última vez. Minha sobrinha tinha apenas 7 anos de idade, mas ela veio e me abraçou, sabendo que ia morrer. As diretrizes traçadas por Wirth para serem utilizadas nos campos de extermínio eram seguidas à risca. Todo o processo era realizado com violência e rapidez, impossibilitando qualquer tipo de reação por parte dos recém-chegados. A rispidez do tratamento contrastava com a primeira visão que os judeus tinham do campo, como se estivessem chegando a um campo de trabalho limpo e bem organizado, isso devido ao fato de que, após o processamento de um transporte, um grupo de judeus era enviado para limpar o local. Assim, cada transporte que chegava parecia ser o primeiro. O grupo de mulheres e crianças era o primeiro a passar pelo portão que levava aos galpões onde as bagagens eram guardadas. Em seguida, entravam os homens que não haviam sido selecionados para trabalhar. A primeira etapa que deviam cumprir era deixar suas bagagens nos galpões, sendo que, algumas vezes, principalmente nos casos dos transportes vindos da Holanda, as vítimas recebiam tickets, pois os nazistas diziam a eles que poderiam retirar depois os seus pertences. Em algumas ocasiões, as vítimas chegavam a receber cartões postais para que pudessem enviar notícias aos seus familiares, dizendo que estavam bem em um campo de trabalho na Polônia. Em seguida, os grupos eram enviados separadamente para se despirem em um dos 3 barracos próximos ao tubo. Geralmente, neste ponto, em Sobibor, Hermann Mikkel, conhecido como o pregador, fazia seu discurso para ludibriar as vítimas. Esther Raab, uma sobrevivente de Sobibor oriunda da Holanda, recorda as palavras de Michel. Eles tinham um pátio cercado com ganchos para pendurar as roupas, e eles juntavam todas as pessoas do transporte e ele continuaria. Michel dizia em alemão: "Judeus, vocês acham que vão morrer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer a vocês. Vocês foram trazidos para cá, vão entregar todos os seus pertences com um número, vão receber um número e vão pendurar suas roupas e vocês irão aos chuveiros, porque nós temos medo de doenças, e então vocês serão enviados para trabalhar." As mulheres, despidas, eram direcionadas para um galpão onde seus cabelos eram cortados por prisioneiros, os quais eram proibidos de falar com os recém-chegados. Os cabelos cortados eram utilizados em benefício da Alemanha, como se pode ver pelo conteúdo de uma carta enviada pelo inspetor dos campos de concentração Richard Glucks aos comandantes dos campos. Todo o cabelo coletado de humanos em cada campo de concentração está sendo utilizado. Cabelo humano é usado na produção de filtros industriais e tecidos em fios. O cabelo de mulheres, uma vez cortado e escovado,
é usado para fazer chinelos para as equipes dos U-Boats e meias para os membros do Reichsbahn. O cabelo das prisioneiras deve, portanto, ser guardado depois de desinfetado. Depois desta etapa, as vítimas eram levadas com grande violência para dentro das câmaras de gás. O processo de extermínio com a utilização de gás é descrito com precisão por Rudolf Roeder, um dos poucos judeus que sobreviveram após ter observado a fase final do processamento dos transportes. Apesar de ter sido prisioneiro em Belzec, os métodos eram idênticos aos utilizados nos demais campos de extermínio. As câmaras estavam tão cheias de pessoas que, mesmo depois de mortas, elas ainda estavam de pé. Assim que todas as câmaras estavam cheias, as portas eram trancadas. Então, o motor era ligado. O motor funcionava sempre por precisamente 20 minutos, depois do que Moniek dava o sinal para que um dos operadores o desligasse. Depois que ele era desligado, Moniek ordenava outros prisioneiros a abrir todas as portas e carregarem os corpos para fora, 2 de cada vez, usando cintos amarrados nos pulsos. Os corpos eram então levados para covas coletivas que haviam sido feitas por máquinas algum tempo antes. No caminho da rampa para a cova, perto da câmara, dentistas extraíam os dentes de ouro dos corpos. Os corpos tinham, além da boca, outras cavidades revistadas à procura por ouro ou joias. Este ouro era levado a prisioneiros do campo 2 que o derretiam. O ouro e os demais bens roubados eram enviados a Lublin e serviam como financiamento para a máquina de guerra nazista. Inicialmente, como descrito, os corpos das vítimas eram enterrados em covas coletivas. Na primavera de 1942, Himmler decidiu que os vestígios dos crimes cometidos deveriam ser apagados o quanto antes, e por este motivo, no outono do mesmo ano, os cadáveres dos judeus começaram a ser cremados, inclusive os que já haviam sido enterrados. Uma grande escavadora foi levada para o campo e um grupo especial de prisioneiros foi designado a auxiliar no processo de desenterrar e queimar os cadáveres. Os corpos em decomposição foram retirados das covas e colocados em uma grande pira construída de trilhos de trem. A cremação era contínua, sendo que ao final restavam apenas cinzas e ossos, os quais eram moídos por prisioneiros. Por fim, todos os restos eram enterrados. Frequentemente, quando se discute a respeito do Holocausto, uma pergunta surge: por que os judeus se deixaram matar sem qualquer resistência? Na realidade, este pensamento existente a respeito do extermínio dos judeus não é correto. Houve casos de resistência, de enfrentamento e de luta. É preciso que mesmo rapidamente se fale um pouco a respeito da luta dos judeus pela sua vida como seres humanos dentro dos campos de concentração e de extermínio, já que, tanto em Sobibor quanto em Treblinka, ocorreram revoltas que contribuíram para a extinção destes campos. Muitos lutaram, assim como muitos perderam a vida sem a oportunidade de se rebelar contra sua própria morte. Evidente que existiram diversos casos de resistência individual frente ao destino inevitável que se vislumbrava na chegada a um campo de extermínio. Porém, estes casos, em sua maioria, ficaram na memória dos criminosos e não deixaram outras testemunhas, já que o destino da grande maioria dos prisioneiros foram as câmaras de gás. Um dos casos documentados diz respeito a um judeu idoso que enfrentou Frenzel, um dos mais cruéis membros da SS em Sobibor, segurando um punhado de areia e dizendo a ele: "Você vê como estou espalhando esta areia lentamente, grão por grão? É isto que acontecerá ao seu grande Reich. Ele irá desaparecer como poeira." O velho foi fuzilado no local pelo então comandante Reichsleitner. Os casos de tentativa de fuga também foram diversos e, na maioria das vezes, resultavam na captura e morte dos prisioneiros. Em algumas oportunidades, os fugitivos eram recapturados e 10 prisioneiros eram assassinados para cada um que tivesse tentado fugir. O medo oriundo da possibilidade de que a busca pela liberdade redundasse na morte de outros prisioneiros inibia a esperança dos judeus de escaparem. Um dos casos de fuga com sucesso é relatado pelo ex-prisioneiro de Treblinka, Maurice Klein,
que chegou ao campo em agosto de 1942, tendo ficado lá por menos de um mês, quando conseguiu se esconder dentro de um trem que levava os bens confiscados para Lublin e escapou, sendo que sobreviveu à guerra e viveu nos Estados Unidos. Os dois fatos mais relevantes são as revoltas ocorridas em Sobibor e Treblinka, que, juntamente com outros fatores, levaram ao fechamento destes campos de extermínio. A revolta em Treblinka ocorreu no dia 2 de agosto de 1943. Os prisioneiros estavam temerosos de que, uma vez alcançados os objetivos do campo, este fosse destruído e todos os judeus mortos. Diante disso, um plano foi organizado e, na data, os prisioneiros invadiram a armaria, mas não conseguiram tomar todo o campo. Um grande número de prisioneiros correu até o portão principal na tentativa de escapar, porém apenas cerca de 300 conseguiram. Destes, somente 1/3 não foi capturado ou morto. A revolta em Treblinka resultou em um alemão ferido, 5 ou 6 ucranianos feridos ou mortos e no incêndio e destruição de diversos prédios dentro do campo. Diante da inexistência de documentos oficiais dos alemães referentes a este fato, é impossível de determinar com precisão os resultados do levante. Pouco mais de 2 meses depois, em 14 de outubro de 1943, eclodiu a revolta em Sobibor. Liderados pelo tenente Sasha Pechersky do Exército Vermelho, um prisioneiro de guerra judeu-russo, os judeus conseguiram matar 12 alemães e ucranianos durante o levante e cerca de 300 judeus conseguiram fugir do campo de extermínio. Ao contrário do que ocorreu em Treblinka, os prisioneiros não conseguiram destruir prédios do campo, mas no dia 19 de outubro, Himmler ordenou o fim da Operação Reinhard. Outra figura havia despontado no levante de Sobibor, o jovem Shlomo Smajner, que futuramente terá um papel central nesta história. Evidentemente, outros casos de resistência merecem destaque, como o ocorrido em abril de 1943 no gueto de Varsóvia, quando menos de 200 judeus, precariamente armados, atacaram as tropas alemãs, compostas de mais de 2.000 soldados. Menos de 100 combatentes restaram no gueto, que outrora comportava cerca de 500.000 judeus. Afirmar que os judeus em sua totalidade caminharam para as câmaras de gás como cordeiros é uma inverdade histórica. Os métodos utilizados pelos nazistas envolviam desde uma ilusão quanto à finalidade dos campos, até uma brutalidade impossível de ser enfrentada pelos judeus desarmados e sem qualquer treinamento militar. O desejo de lutar, porém, existia, e os mais variados tipos de resistência ocorreram. Dentre eles, o mais eficaz, a sobrevivência. Muito bem, gente, esse é o final da segunda parte do RT comentado Nazistas no Brasil e Extradição. Na próxima vez, nós vamos falar a respeito dos personagens, Franz Stangl e Gustav Wagner. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Até mais!